Todos os ouvintes, louvado seja Deus por isso. A gente caminha lado a lado desde o início do seu ministério. Esse ano, em novembro, eu fiz 20 anos de ministério. Caraca! Pregando há 20 anos, na cidade, no Brasil, fora do Brasil, para a glória de Deus. E desde o início, nós somos amigos. Eu lembro do início do seu ministério, do avanço do seu ministério, onde você tem chegado, o que Deus tem feito. E louvado seja Deus por isso, pela sua vida, pelo seu ministério, pelo seu programa, por tudo quanto você tem feito por essa cidade, desde a área ministerial, espiritual, à política. Amém. Amém? Amém, Leandro. Você é realmente uma grande referência. Leandro, esse ano de 2024, nós agora chegamos no último mês do ano, né? Nosso mês de dezembro, já nos preparando para aqueles momentos festivos, né? É um ano de muita gratidão dentro do seu ministério, né, Leandro? Nós vimos Deus te levar em locais onde que ninguém dessa cidade, ou talvez até da região, né, cara, chegou, né, cara? Você foi ministrar esse ano em 2 locais que é um grande marco para o ministério de qualquer homem. Você foi ministrar no Vigilhão do Celebrai, né, cara? E você ministrou na AD do Brás, né, cara? Então, são 2 experiências que ninguém dessa cidade havia conseguido ainda. E como foi isso para você? Conta pra gente, como foi aquela expectativa, chegar até esses locais, cara? Irlan, a gente, no início do nosso ministério, a gente se espelha em algumas pessoas. A gente toma para nós algumas referências e Paulo falou sobre isso em 1 Coríntios 11. Paulo disse, sejais meus imitadores, como nós somos de Cristo. A nossa personalidade cristã, ministerial, ainda está sendo formada. Então a gente se espelha, a gente admira. E esse ano Deus me colocou nos mesmos altares que as pessoas que eu admirava, que eu me espelhava. E isso tudo é graça, isso tudo é cumprimento de promessa, porque Deus é fiel. Números 23:19 escrito está, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Jeremias 1:12 escrito está, e viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Mateus 24:35 escrito está, passarão os céus, a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O que eu tenho a dizer com tudo que Deus fez nesse ano, Hebreus 10:23, fiel é aquele que prometeu. Deus disse que faria, Deus disse que me levaria, e você sabe que eu não venho de lá evangélico, não tem nenhum pastor por trás de mim que faz a minha agenda. Tudo o que eu conquistei até aqui, tudo o que aconteceu foi única e exclusivamente a mão de Deus. E o interessante é que ainda tem coisa para acontecer. Nossa, com certeza. Esse ano de 2025 tem convites já, agendas, inclusive para voltar nesses altares. Caraca. E outros altares que são referência nessa nação. Então, 20 anos de estrada, 20 anos de ministério, e depois de 20 anos Deus está fazendo isso porque a hora é dele, o tempo é dele, o jeito é dele, a maneira é dele, mas o meu sentimento é de gratidão. O meu sentimento é de saber que quem fez foi Deus. Hoje ninguém pode dizer, eu coloquei o Leandro lá, eu fiz. Não, toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Deus, pelo que eu estou vivendo, pelo que aconteceu e pelo que vai acontecer. Leandro, o interessante é que, não sei se todos sabem disso, mas o Leandro foi até um dos meus professores de teologia que eu tive no meu início, gente. Eu tenho essa grande honra e aprendi demais com ele. E uma das frases que eu lembro você falando na sala de aula, quando eu até no bairro FT ali, você falava o seguinte, ministério é serviço e não ser visto. E porém a gente vê umas novas gerações, né, cara, que eles se preocupam muito no ser visto, né, cara. E você é uma prova dessa mão de Deus, porque muitas pessoas, assim, os anos se passam para todos, na realidade, né? E essas promessas vieram a se cumprir muitos anos depois, né, cara? Lá atrás, no passado, você foi aquele Leandro que só dava você em Itaperuna, como eu disse minutos atrás, você, Paloma, Israel Trota, aquela juventude que veio que abriu um celeiro, como você fala, porque até no então momento os jovens não tinham muita oportunidade em Itaperuna e vocês abriram esse caminho para que pessoas como eu pudessem vir depois, outros jovens também. E quase, coloquei uns 10, 15 anos depois, Deus volta a te colocar em locais que ninguém chegou, né, cara? Assim, Irlan, isso é muito importante você falar, porque tem gente confundindo o que é ministério.
Existem pessoas que pensam que ministério é foto no cartaz, é oferta boa, é dormir em bons hotéis. Não, isso é honra que Deus dá, isso é consequência. Tem um texto que tem falado muito no meu coração, que é João capítulo 13, e eu tenho ministrado nesse texto acerca de 3 verdades sobre o ministério. João capítulo 13 começa dizendo que a festa da Páscoa estava próxima, e como Jesus havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ministério não é status, ministério não é aparecer, ministério não é fama, ministério é amor. Caraca. Jesus foi para a cruz por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Se você fizer pelo salário, você vai ficar pelo meio do caminho. Se você fizer pelo status, você vai ficar pelo meio do caminho. Se você fizer pelo dinheiro, você vai ficar pelo meio do caminho. Se você fizer com qualquer outra motivação que não seja amor, porque crente dá trabalho, igreja dá trabalho, ministério é trabalhoso, é espinhoso, é árduo. Por que Jesus conseguiu chegar na cruz? Amor. 1 Coríntios 12, Paulo fala dos 9 dons espirituais. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, profecia, fé, dons de curar. Paulo vai trazendo. Só que quando ele termina 1 Coríntios 12, ele diz assim: eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente. Aí a nossa geração pode pensar: o que é mais excelente que os dons? Os dons me dão visibilidade. Os dons geram admiração. Os dons geram status. O que é mais excelente? Aí Paulo começa 1 Coríntios 13, 1. Se eu falasse a língua dos homens, se eu falasse a língua dos anjos, mas se eu não tivesse amor... Olha o que fez Paulo suportar a perseguição, apedrejamento, naufrágio, amor. Por que Paulo suportou tudo isso e não parou? E o interessante, 1 Coríntios 12, ele fala do dom, ele dá uma pausa, ele fala dos dons, dá uma pausa, começa o 13 falando de amor. No 14, quando ele vem diferenciar a profecia das línguas estranhas e trazer uma explicação para nós sobre liturgia de culto, sobre ordem, decência, o espírito do profeta sujeito ao profeta, no 14:1 ele diz assim: segui o amor. Eu terminei o 13, mas não é para esquecer o amor, não. Eu vou voltar a falar dos dons, mas segui o amor, vírgula, e procurai com zelo os dons espirituais. Ele está dizendo: tem os dons sim, mas exerça os dons com amor. Ame a igreja, ame a palavra, ame a Deus. Porque a oferta, o valor de oferta não é suficiente para te manter no ministério. Tudo, o status, a fama, a posição, nada disso é suficiente para te manter no ministério. Se você não amar o que você faz, se você não amar as pessoas, se você não amar a Deus, se você não amar a igreja, porque lá dentro a gente está pregando, alimentando eles, pagando preço pela vida deles, e tem gente falando da gente. E tem gente querendo o nosso mal. Como que eu vou permanecer 20 anos no meio disso tudo? Jesus fez um resumo disso. Ama quem te odeia. Caraca. Bendiz quem te maldiz. Ora por quem te persegue. Então, ministério é sinônimo de amor. Ministério tem a ver com amor. Você pode ser talentoso, você pode ser uma pessoa comunicativa, você pode ser extrovertido, você pode ter talentos. Quantas pessoas a gente conheceu, extrovertida, talentosa, comunicativa, que ficou pelo meio do caminho? Verdade. Porque o principal que eu preciso ter, que você precisa ter, que nós precisamos ter, para continuar, e um dia dizer como Paulo: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé, o que a gente precisa ter é amor. Após Jesus ressuscitar, ele foi atrás de Pedro. O interessante, Irlão, o interessante, Lucas, que ele não perguntou para Pedro: Pedro, você é formado em teologia? Não estou fazendo apologia à ignorância. Não. Oséias 4:6, o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer. Mateus 22:29, errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. 2 Pedro 3:18, crescei na graça e no conhecimento. Não estou fazendo apologia à ignorância. Mas ele não perguntou: Pedro, você é formado em música? Pedro, não, Pedro, tu me amas? Amor nos credencia ao ministério. Se não tiver amor, você pode ter o maior grau de formação, de influência, nome de família. O que vai nos fazer chegar e alcançar a promessa é o amor pela igreja, é o amor pelo povo, é o amor. Cristo se entregou por amor. Mas, pastor, eu trouxe aqui até
um escritor tem um mês e meio atrás, e eu vou fazer para você a mesma pergunta